RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, este é o Campo Capital, aqui na RDC TV, a emissora que conecta os gaúchos. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre a Expo Inter, que está chegando aí dia 25 de agosto, de 25 de agosto a 2 de setembro. Teremos a grande feira do agronegócio gaúcho brasileiro e sul-americano, pode-se dizer, porque é uma das maiores feiras da América Latina, no Parque Assis Brasil em Esteio. Nós vamos falar um pouco sobre isso e vamos falar também sobre uma das atrações da Expo Inter, que são os ovinos. Vamos falar sobre a produção de ovinos e também ovinos na gastronomia, e a carne de cordeiro ganhando um espaço cada vez maior na gastronomia. Então a gente vai falar sobre todos esses assuntos. Mas eu começo falando aqui de Expo Inter com o José Arthur de Abreu, que é chefe de exposições e feiras da Secretaria da Agricultura. Zé Arthur, tudo bem? Seja tudo bem. Bem-vindo. Muito obrigado. Zé, tivemos o lançamento há pouco da Expo Inter. Esse ano um pouco diferente, né? Sem políticos, né? Não tivemos nem a fala do governador, enfim, a legislação eleitoral é bastante draconiana aí, amarrou um pouco, tivemos apenas pronunciamentos do secretário Odacir Klein e do secretário Tarcísio Mineto, da Agricultura e do Desenvolvimento Rural. Mas a gente ficou sabendo lá no lançamento que vamos ter aí muitas novidades na Expo Inter desse ano, né, Zé Abreu? Gostaria que você nos falasse um pouquinho, Zé Arthur, perdão. Gostaria que nos falasse um pouquinho. Realmente, a Expo Inter 2018, ela tem alguns diferenciais. O primeiro deles, e eu trabalho muito nessa área, né, dos números, das quantidades dos animais, o meu cargo durante a Expo Inter é exatamente a coordenação da exposição de animais e tudo que envolve isso aí, né, a quantidade de julgamentos, leilões. Então, a análise que a gente faz, trabalhamos sempre com esses números de animais e realmente esse ano nós tivemos um acréscimo em relação a 2017, na medida em que voltaram a participar, né, as aves e pássaros, que o ano passado, por uma emergência sanitária, eles foram impedidos de comparecer, e isso dá quase entre 800 e 900 animais. Eu vi lá quando saiu a primeira notícia do número de animais, vi lá um aumento de 30%, levei um susto, como assim? É um número... como que pássaros tem muito volume. Faz um volume, mas na realidade, tanto que eu alterei um pouco até a minha tabela de análise, e incluiu o ano de 2016. Ah, sim. Né? Porque em 2016 nós tivemos um determinado número de animais, em 2017 caiu muito, e agora em 2018 ele voltou para um patamar normal. Né? Aumentou 30%. Não, na verdade não aumentou. Comparativamente a 2016, nós tivemos 4.285 animais, agora tivemos 4.247. Isso aí dá 0,8% a menos, quer dizer, estatisticamente não chega a ser significativo. Mas depois, na análise dos números, dentro das raças, as quantidades de ovinos, que teve ou de bovinos, um pequeno aumento na participação, algumas raças, né, que deixaram de comparecer, outras começam a comparecer à Expo Inter, e isso é bastante significativo, né? Os criatórios estão evoluindo, as pessoas estão vendo o quanto vale a pena participar de um evento que é o maior evento a céu aberto da América Latina, isso é incontestável, né? Com uma grande exposição. E claro, e depois a Expo Inter tem todo o que cerca, né, os animais, como eu digo, que são o centro, eu considero pelo menos como o centro de atenção, claro, né? E depois o que gira festa, né? Em torno, né, dessa grande festa técnica, né, dos animais, julgamentos, leilões, coisa e tal, que aí é um festival gastronômico, cultural, as indústrias, empresas de máquinas e implementos, vendo todo esse aporte a partir lá da década de 1900, segunda metade da década de 80, começaram a vir mais com um volume, né, de expositores muito maior, o que terminou mudando, inclusive, o próprio perfil da Expo Inter, né? Então, hoje, a Expo Inter é um evento eclético, né? Muito eclético. É uma feira econômica, sem dúvida nenhuma. Política também, política, um grande palco. Esse ano um pouco prejudicada. Prejudicada, né? pela legislação eleitoral, mas também os políticos vão lá, fazem as suas campanhas lá dentro, né? Também é um palco importante para discutir questões aí políticas. Passou a ser um grande palco de discussão política e da política do agronegócio. Né? Tanto que ao longo da exposição nós teremos aí por volta de 400 eventos, claro,
contando todas as Sim. vendas de animais, julgamentos, Sim, leilões, leilões, fóruns. muitos seminários, muita discussão, fóruns de discussão sobre sempre temas, né, que giram em torno do agronegócio e muitas vezes girando mais especificamente em torno do agronegócio, produção bovina, produção pecuária. Né? Bom, as aves voltam então esse ano. Os suínos não. Suínos não voltam mais. Suínos, na minha opinião, nunca mais eles Não voltam, devem né? voltar, Até pela própria questão, e o quanto evoluiu o criatório suíno, Sim. né? E a situação Os animais não sanitária podem sair das o suas- animal que sai da granja onde eles estão, não pode voltar para aquele local. Então, sim. inviabilizou a situação, né? Então, tanto que aquela região ali que era dos suínos hoje está sendo ocupada pelo cavalo crioulo, que Sim. praticamente fez ali a cidade do cavalo crioulo. Ficou Aliás, cresceu muito, né? Cresceu muito a parte ali do cavalo crioulo. E é o grande espetáculo do primeiro domingo da feira. Sem né? dúvida Final nenhuma, do freio a Expo Inter hoje ela pode ser dividida em vários pedaços. Né? O primeiro final de semana é o cavalo crioulo. A final do né? freio de É a ouro. final do freio, todo aquele movimento e aquilo gira, o que gira de pessoas que vão 20 assistir. mil pessoas, mais de 20 mil pessoas. É uma enormidade, é um assistem absurdo lá. de gente que comparece. Na segunda-feira, praticamente, começa a programação, como eu digo, programação técnica, né? Sim. Quando começam os julgamentos das grandes raças, do Angus, do Hereford, Devon, Charolês, que vai segunda, terça e quarta. Né? Quinta-feira a gente já começa a esfriar, começa a esquentar um pouco mais as provas das outras raças equinas, do manga larga, do cavalo árabe, né? Esse ano teremos... Todos aproveitam esse Todo grande mundo palco pra- E os dois finais de semana que são, como eu digo, o público urbano, que vai, muitas, como eu digo, vão ver as suas raízes, claro. né? A sua raiz do campo. Todo mundo tem um pezinho no campo. Todo mundo né? tem A um nostalgia do campo está presente em todos nós. Então, que moramos na cidade, até né? muito interessante, às vezes, de se acompanhar as pessoas caminhando no parque e olhando os animais. Alguns tu vê que o cara vê aquilo até com um pouco de saudade, né? Alguns que isso é muito vão bacana. encontrar amigos e recordar o seu tempo de infância. Olha, cabe uma análise social daquilo ali muito grande. Poucas feiras têm, né, José Arthur? Essa aproximação, até porque ela está dentro da região metropolitana de Porto Alegre. Eu conheço feira em todo o Brasil, muitas fora do Brasil, e nem todas, muito poucas, aliás, tem essa aproximação tão grande, né, do público urbano com o público rural, onde o campo se encontra com a cidade. A Expo Inter tem essa característica e é bem isso, é onde o público da cidade se encontra com o do campo ou vice-versa. Ou vice-versa. Né? Os dois mundos se encontram, que na verdade são um só, né? Mas se pelo encontram- tamanho do parque, o tamanho da exposição, a diversidade de opções, como tu disseste, culturais, animais, né, shows, eventos musicais, o sujeito passa um dia lá dentro e não vê um pedaço. Né? Então, todas essas multifunções que estão dentro do parque e durante a Expo Inter é que fazem um ponto a mais, né, como atrativo, não só, e essa característica é muito interessante, que poucos outros eventos tem essa mistura, esse mix de um evento extremamente técnico, né, e um evento extremamente urbano com atrações populares. Eu já vi muita crítica no sentido assim, a Expo Inter tem muita festa, não é uma feira de negócios. Como não? A Expo Inter movimenta muito dinheiro, é uma grande feira de negócios e tem esse lado festivo e cultural e de aproximação com a cidade que eu acho muito bacana. Eu acho que ela reúne num único evento muitos eventos e de uma forma que poucas feiras no mundo conseguem fazer isso. Sem dúvida nenhuma, não sei, mas o quanto de movimenta na economia... Vamos falar no segundo bloco. Vamos no próximo bloco. Nós vamos fazer um intervalinho agora e em seguida a gente volta para falar um pouco da movimentação econômica e dos negócios que acontecem na Expo Inter. Já voltamos. Estamos de volta com o Campo Capital e hoje a gente fala aqui sobre a Expo Inter, o grande evento do agronegócio gaúcho, brasileiro, sul-americano, latino-americano, que acontece aqui em Esteio daqui a pouquinho, dia 25 de agosto começa, vai até o dia 2 de setembro. Está aqui conosco, falando sobre a Expo Inter, o José Arthur de Abreu, que é chefe de exposições e feiras da Secretaria da Agricultura. No bloco anterior, José Arthur, nós falamos um pouco aí das presenças, enfim, que teremos esse ano na Expo Inter, mas não falamos também da parte que muita gente às vezes diz assim, a Expo Inter tem muita festa,
muita parte cultural, mas não é uma grande feira de negócios. É uma grande feira de negócios, sim, né? Movimenta muito dinheiro e muitos negócios, leilões acontecem lá, né? E tem uma característica muito interessante, o que eu ia te dizer no final do bloco anterior era exatamente isso, o quanto a Expo Inter movimenta na economia na região metropolitana. Né? Sim. Então, assim, os hotéis ficam com a lotação praticamente esgotada. As locadoras de carro esvaziam seus pátios, né? O movimento de aeroporto, de táxi, Uber, tem todo o que gira em torno da Expo Inter, restaurantes, movimentação, tanto em Porto Alegre, que o pessoal sai de Esteio no final do dia, vem para Porto Alegre, vai para restaurante, vai aproveitar a noite, enfim. Mas tem uma outra característica também da Expo Inter, na questão econômica, que ela muitas vezes ela não aparece nas questões dos leilões, né? Claro, a movimentação financeira que ocorre nos leilões, tanto de cavalos crioulos como de bovinos, coisa e tal, é um volume muito grande. Mas tem uma outra característica da Expo Inter que a Expo Inter ela é, para a grande maioria das raças britânicas, né, ou continentais, aí, Angus, Devon, Hereford, Charolais, Limousin, né? A Expo Inter é o grande evento do ano. Até porque em outros lugares do Brasil não temos essas raças. Até algum tempo atrás tinha uma feira em São Paulo, a Feicorte, mas que o grande final para essas raças, dos seus criatórios, é aqui na Expo Inter. E o detalhe é aquele da roseta do grande campeão, aquela escarapela do prêmio, que aquilo não tem valor. Né? Não há como tu dimensionar, né? É o valor intangível. Exatamente. Mas uma premiação do grande campeão, ele valoriza absurdamente o marketing da linhagem genética daquele criador, que depois ele vai vender os parentes daquele grande campeão no seu remate de primavera na cabanha lá no interior do estado. Então, essa comercialização que está escondida, né, dentro da Expo Inter, e que muitas vezes ela abre todo um ciclo de leilões, um ciclo de primavera, depois de exposições. Começam as feiras de primavera. Né, exatamente. Depois da Expo Inter se abre setembro em diante. Setembro, outubro, vai até final de novembro, em que as vendas elas são um eco do que aconteceu na Expo Inter. Esse touro aqui é da linhagem tal, na Expo Inter custou tanto. Sim. Quanto me dão? É o balizador. É um balizador. Ela funciona mercado, também como balizador entre, né? A gente vê nos cavalos, por exemplo, né? Um cavalo daqueles, um cavalo crioulo que vence o freio de ouro, por exemplo, imediatamente a valorização. O valor dele se multiplica absurdamente. Para sêmen, para os cruzamentos, enfim, que são feitos. E para produtores de outros estados que querem adquirir raças europeias, fazer cruzamentos, enfim, no resto do país, o mercado é aqui, quer dizer, a feira é o grande. A Expo Inter, eu sempre digo que a Expo Inter é um grande supermercado da genética. Exatamente. Né? Aqui tu tem diversas raças, vamos dizer, diversas marcas que estão ali no balcão, a sua escolha. Tu escolhe a linhagem que tu precisa, que tu estiver buscando para o teu criatório lá no Centro-Oeste, né? Seja do Brangus, né? De um Brangus mais alto, do mais baixo, enfim. Tem produto para qualquer finalidade. Basta, claro, o criador que vem aqui, o produtor, muitas vezes assessorado do seu médico veterinário, do seu zootecnista, para acompanhar né, porque já tem a ideia do criatório. Aqui, como dizer, é só procurar na gôndola. O produto está ali, com certeza. Vai lá e pega. Agora, José Arthur, se falou muito no ano passado e se voltou a falar nesse ano também em um certo afastamento do Estado aí da gestão da feira, né? Haveria uma privatização desse. O que tem de verdadeiro nisso aí? Olha, Irineu, o evento vai continuar a ter uma gestão do Estado em parceria com a iniciativa privada, como é hoje, ou a tendência é transferir isso para a iniciativa privada? Irineu, eu sempre digo que o miolo da Expo Inter, o que é a participação dos animais, né,
ele dificilmente ele vai sair da mão do Estado, até porque somos nós, né, médicos veterinários, zootecnistas da Secretaria, que fazemos não só a coordenação do evento tecnicamente, mas as questões sanitárias, claro, né, todo esse cuidado sanitário que a gente deve ter com animais que vêm para uma exposição e que depois voltam, né, para o seu rebanho de origem. Essa fiscalização ela é do Estado e tem que ser do Estado. A gestão macro, vamos dizer, da administração do parque, locação diária, bilheteria, estacionamento, isso eu não vejo por que não poderia estar na mão da iniciativa privada. Aliás, muita coisa já foi terceirizada. Muita coisa, sim, a bilheteria e estacionamento hoje já é terceirizado. Exatamente. Mas eu faço parte acompanho, trabalho com o Expo Inter, já vamos fazer essa vai ser minha 37ª edição. Estou quase nos 41 da Expo Inter, mas não todas. E já houve várias tentativas e várias tratativas de privatização, de novos modelos de gestão e de administração, mas ainda não conseguiu se chegar a um modelo que seja conveniente, né? Tanto para o Estado quanto uma iniciativa privada que busca naquilo ali o lucro também. Né? Parece que essa PPP aí, que é a Expo Inter, funciona bem há muito tempo. Funciona bem. Parceria público-privada. Na verdade, é uma parceria, né, entre a Secretaria da Agricultura, a Farsul, a FETAG. Aliás, a FETAG tem novidades esse ano. Tem o pavilhão da Agricultura Familiar, que está praticamente dobrando, vai ser aberto um novo pavilhão, inaugurado um novo pavilhão, que vai dobrar a capacidade de expositores, que vem trazer o seu produto artesanal. Aliás, isso é uma das facetas do quanto mudou. Do público, a grande atração do público que vai lá procurar garimpar um produto diferente, um produto novo, né? E realmente o Estado, nesse aspecto, favoreceu, e aí entra o Ministério da Agricultura, Secretaria de Desenvolvimento Rural, é uma parceria é a legítima PPP, né? A parceria público-privada de várias entidades que estão levando, né? Isso era, no caso da agricultura familiar e do pavilhão, era uma necessidade já vista de há muito tempo. Sim, estava muito espremido. Estava espremido, né? Agora, esse ano praticamente dobra de tamanho e vamos ver como é que o público vai responder a isso. O nosso público urbano que está nos assistindo vai gostar dessa notícia aí, porque realmente vai ter muita coisa lá, muita novidade. Agora, para encerrar, José Arthur, é uma pena que esse parque não seja mais utilizado durante o ano, né? Ele tem um potencial tão grande para muitas atividades, né? Shows, atividades esportivas, envolvendo cavalo, enfim, não há uma ideia de utilizar melhor esse parque? Também há tanto tempo se fala nisso, né? O ano todo. Irineu, o grande problema do parque é o tamanho dele. É muito grande. Porque eu sempre uso o exemplo quando a gente organiza a FenaSul, por exemplo, que é um evento de feira de gado leiteiro e outras atividades que ocorrem em maio, e muito pouca gente fica sabendo porque o parque, quem vem pela estrada, quem vem pela 116, tem um morro, né? Atrás do morro está o resto do parque. E se tu não faz um movimento, tu não fica sabendo o que está acontecendo dentro do parque. Tu passa batido e acha que está vazio. E por incrível que pareça, aquele parque tem atividade sim, praticamente todo final de semana. Né? Ou durante a semana, pelo menos 2, 3 dias da semana tem um remate de cavalo. Nos finais de semana algumas raças usam aquelas pistas lá para fazer prova. Mas se perde, né? A própria FenaSul, mesmo que é um evento bem menor que a Expo Inter, ela usa, sei lá, 1/4 da área de 100 e tantos hectares que tem o tamanho do parque. Então, movimentar o parque todo para dar aquela ideia de que ele tem atividade e chamar a atenção. Na estrada, olha, não é um evento, só a Expo Inter faz isso. Né? E mais... Não, mas é legal que tenha essas atividades, que cada vez mais se busque levar para lá, para o parque durante o ano inteiro, porque é uma infraestrutura fantástica aí muito bem localizada e que possa ser melhor utilizada. A própria prefeitura, uma época de esteio, ela usa aquela parte da frente do parque, ali aos finais de semana, como um parque não um parque de diversões, mas um parque de convivência. As pessoas vão lá, fazem seus piqueniques, caminham. Ali dá para fazer tudo, shows, né? Fazem de vez em quando shows de rock, shows de música, enfim. Bom, então fica aqui o convite, né, José Arthur, para o dia, do dia 25 de agosto a 2 de setembro, a Expo Inter, que já está na sua 41ª edição. 41 anos de Expo Inter, grande evento do agronegócio,
sul-americano aí hoje, um evento realmente extraordinário que atrai empreendedores e criadores, enfim, de vários países, de muitos países, enfim, o pavilhão internacional é sempre uma atração muito interessante. José Arthur, muito obrigado pela entrevista, sucesso em mais esta Expo Inter, vamos nos encontrar lá com certeza mais uma vez. Também já estou há muitos anos nessa estrada. já tem uma quilometragem, né? A gente se encontra há muitos anos lá, né? Bastante. Sucesso então, parabéns e sucesso para o trabalho de vocês. Obrigado. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e quando voltarmos nós vamos falar de outro assunto. Vamos falar um pouco de assunto que também tem a ver com a Expo Inter. Vamos falar de cordeiro. O cordeiro no campo, a criação e também na gastronomia. Fique com a gente, já voltamos. Estamos de volta com o nosso Campo Capital aqui na RDC TV, a emissora que conecta os gaúchos. E agora a gente vai mudar um pouco de assunto, vai falar também de uma iguaria gaúcha, que também vai fazer parte da Expo Inter. A produção brasileira de ovinos tem muito destaque, muita importância na Expo Inter, os julgamentos, a comercialização, enfim. Mas agora a gente vai falar num outro sentido, nós vamos falar aqui da parte gastronômica também, da criação e da gastronomia, porque é realmente uma iguaria gaúcha muito valorizada hoje, cada vez mais valorizada no centro do país, São Paulo, Rio de Janeiro. E nós temos aí um produto de excelente qualidade que concorre em grande parte ainda com o produto importado do Uruguai, porque a nossa produção não é nem suficiente para atender a essa grande demanda, a demanda que vem crescendo no país. Para falar sobre esse assunto, estão aqui conosco hoje o Newton Calil, nosso chefe aqui do Gourmets na TV, nosso chefe que vocês já conhecem bem do Gourmets na TV, vai nos falar um pouquinho sobre o cordeiro na gastronomia, né, Newton? Pois não. E também está aqui conosco o Roberto Azambuja, que é inspetor técnico da ARCO, Associação Brasileira de Criadores de Ovinos. Seja bem-vindo, Roberto. Muito obrigado. Bom, eu quero começar comentando aqui com vocês o seguinte, né? Nós temos hoje uma demanda crescente no país e nem sequer podemos abastecer o mercado, né? Por que se há demanda, há preço, há interesse do consumidor, por que ainda produzimos tão pouco, temos que importar tanta carne de cordeiro do Uruguai, Azambuja? É que o Brasil, a população é muito grande, né? Sim. Tudo que a gente for fazer em termos de estatística, parece que é muito grande, né? Uhum. Então, hoje, se for fazer, o Brasil não come, eu acho que 100 gramas de carne de cordeiro. Sim. Né? Se for ver o consumo per capita. Per capita não é. Então, a carne de cordeiro hoje é muito procurada, né? É uma iguaria. Sim. Hoje e algumas... Mas quem abastece o mercado é o Uruguai. Eu vou dizer que se for fazer... se eu dobrar, em uma semana a gente come todas as ovelhas que tem no Uruguai. Né? Porque hoje o Uruguai já teve 26 milhões, hoje ele não tem 6 milhões. E o rebanho gaúcho está em quanto hoje? Hoje deve estar na faixa aí de 13.200 a 13.400. Uhum. Mas já houve uma reconversão aí, quer dizer, houve uma mudança de propósito, né? Antes era principalmente para lã e hoje se cria principalmente para abate, para corte, né? Não é assim, principalmente para corte, né? Hoje a carne deu uma né, a carne está mais valorizada. Está mais valorizada. Tudo que tu tem, que tu produzir de uma carne de qualidade tem procura. Hoje é uma dificuldade, porque eu acho que o rebanho nosso está estabilizado. Uhum. Acho que não vai baixar mais que isso. O rebanho está estabilizado e o consumo está em alta. Está em alta, tanto aqui no Rio Grande do Sul como para fora do estado. Está indo bastante cordeiro e borrega para fora do estado. Uhum. Animais vivos? Animais vivos. Para criações em outros estados. E também alguns tem uma dificuldade de mandar carne para fora do estado, porque os frigoríficos têm que ter inspeção federal, né? Então agora com o CISB está aumentando a ida para fora do estado de carne. Né?
Agora, Calil, vocês estavam ainda há pouco ali no Gourmets na TV preparando um prato à base de cordeiro, né? Verdade. Foi uma coincidência, né? Coincidência, na verdade, com o teu convite, né? Mas a tendência neste programa e da gastronomia como um todo, né, é no sentido de que esta carne de cordeiro, além de ser uma iguaria, né, ela vem, no nosso caso, basicamente aqui no Rio Grande do Sul, aumentando muito a sua qualidade. Né? Então, e consequentemente, o número de cortes. Então, nós há alguns anos, nós tínhamos só o couro, como nós estávamos conversando aqui. Se comia muito carne de ovelha. Carne de ovelha, hoje nós consumimos o cordeiro, né? E principalmente o seguinte, nós tínhamos o cordeiro, a ovelha antiga que nós comíamos era aquela ovelha do campo, a ovelha de lã, a carne era diferenciada. Hoje nós temos não só as raças, eu não vou falar sobre raça, que a raça não é, mas as raças eram hoje são raças de corte ou são raças basicamente com merino, né? Então há muito a corredalha é muito a corredalha, eu quis dizer a corredalha, é duplo propósito, né? A corredalha, em vez de falar merino, eu quis dizer corredalha, na verdade. A merino eu disse é que lã, não ia né? falar sobre porque não é a minha especialidade. O merino é especializado em lã, né? Exatamente, a corredalha que deu que tem esse cruzamento é muito interessante de ter produto, uma carne de grande qualidade. Né? Então, os cordeiros que são abatidos em épocas específicas produzem um produto, né, de muito boa qualidade que pode ser em qualquer mesa do mundo ele pode hoje competir. E principalmente aqui está acontecendo com o nosso criador e o consumidor de primeira linha, que são os frigoríficos, são os cortes diferenciados. Então, há 5 anos atrás, ninguém conhecia aqui no Rio Grande do Sul o estico, que é uma parte do pernil, não vou definir, mas é uma parte do pernil, né, que é uma peça de iguaria internacional e de qualidade, difícil de fazer. Isso não existia. Isso não existia. A gente conhecia por literatura ou de viajar, ou viajando. Né? Hoje nós temos um lombo de cordeiro da melhor qualidade, uns filezinhos de cordeiro que nós fizemos. Nós fizemos um programa, que eu fizesse referência, hoje fizemos uma entrada lá com um filezinho de cordeiro e um simples creme de couve-flor, que ficou algo de... Não precisa muito mais, não né? Precisa muito mais, né? Então, nós estamos vivendo hoje um momento específico. Aproveitando aqui o que o Garcia já falou, hoje o maior produtor, graças, eu acho, às nossas exportações em ovino no Brasil, pelo que eu sei de estatística recente, é a Bahia, em número, né? Exatamente pelo desenvolvimento, pelo interesse da carne de boa qualidade. Né? Agora, todo chefe famoso hoje em dia, né, Calil, tem um prato à base de cordeiro. Tem um prato em que ele prepara um cordeiro. Né? Quer dizer, é uma carne que está na moda hoje, entre os chefes. Veja bem... o produto hoje, qual é a carne? Eu falei no estico aqui, porque que é conhecido, são poucos os que conhecem, né? Mas veja o carré, né? O carré vamos dizer assim, o lombo junto do porco, do cordeiro, né? Que são 8 ossos, né? Então tem muita variação sobre o prêmio e algumas... Mas o carré tem um apelo muito interessante, plástico, visual. Exatamente. Né? Nos pratos fica muito bonito, né? Todos os chefes da cozinha internacional que passam deste tipo de culinária moderna, né? Ele faz algum prato com carré. Com carré, né? É isso aí. Nos frigoríficos, ou os compradores dos frigoríficos, os distribuidores e os que vendem carne de ovelha, sentem falta de mais carré. Sim, porque todo mundo quer essa parte. Exatamente, né? Mas, e depois o número de receitas próprias com esse prato, plasticamente ele é muito bonito. É muito bonito, né? Para fotografia, ele é lindo para os olhos também. Gostoso, e a gente também come com os olhos. Sem dúvida, né? A gente precisa ver o prato bonito. Com os olhos, né? Basicamente se come com os olhos.
Agora, Azambuja, para atender essa demanda, atender os chefes como o Calil, o que o produtor vem fazendo? Investindo em genética, qualidade, raça? Como é que é isso? Não, houve hoje a raça Corredale segue sendo a mais criada. A mais criada, e é duplo propósito, lã e propósito o que ocorreu? Raças especializadas em produção de carne, né, usaram Texel, Hampshire, Ile de France, Suffolk, Paul Dorset, né, estão sendo usadas para cruzamento com essas raças, com a raça Corredale. Né? Então, e o produtor... Mas então há um direcionamento para a produção de carne. Sim. O produtor lá, o criador, está visando esse mercado. Sim, está visando o mercado é ávido por produto e também está tendo uma consciência maior do próprio produtor, né? Sim. Ele sabe que ele tem que apresentar um cordeiro bem acabado para ter valor, né? Para ter mais. Antigamente chegava lá em dezembro, o produtor dizia, eu tenho que desmamar minhas ovelhas, não sei o que eu vou fazer com o cordeiro, e aí vendia o magro, o gordo. Agora não já padrão, tem diversos grupos de produtores que estão preparando em pastagem, em confinamento. Então estão preparando os cordeiros produzindo um produto customizado para um determinado mercado. Antigamente a carne de cordeiro era meio cordeiro, né? Tu podia comprar o cordeiro inteiro ou meio cordeiro. Hoje não. Hoje tu chega na gôndola do supermercado, tu encontra carré francês, quarto fatiado, picanha cortes de cordeiro, lombo desossado, e em porções de 500 gramas, 800 gramas. Então o preço... né, que é uma carne diferenciada, o preço é maior que a peça inteira, mas um casal pode se dar o luxo de comer um carré. O seu carrezinho lá. E antes não, tinha que comprar 3, 4... seguindo aquele modelo muito bem sucedido da avicultura, né? Que hoje tem um modelo fantástico. Né? Você compra um pedacinho que você quer do frango. É isso aí. Então, o boom da ovinocultura foi pelo fatiamento da carcaça. Os cortes que proporcionou, e também a pressão dos chefes de cozinha, né? De ter uma carne... Isso é que é legal, que a gente tenta fazer sempre aqui nesse programa, para aproximar o campo da cidade. O que é a gastronomia, se não uma extensão do trabalho do agricultor lá no campo, né? Do agronegócio. E aqui nós temos um chefe e um representante de produtor. E a gente vê que percebo que vocês estão falando a mesma língua, né? Quer dizer, um quer o produto e o outro procura entregar o produto como o chefe precisa. Mas nós vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco, já estamos com o nosso tempo aqui estourado. Nós vamos fazer então um breve intervalo, em seguida voltamos com o último bloco do Campo Capital. Fique com a gente. Estamos de volta com o Campo Capital aqui na RDC TV, a emissora que conecta os gaúchos. E aqui no Campo Capital a gente procura toda semana fazer exatamente esse meio de campo, essa aproximação do campo, produtor rural, com o telespectador urbano, nosso assinante que vive na cidade, mas que é o consumidor dos produtos que o agricultor entrega para os centros de consumo, os grandes centros de consumo. E hoje a gente tem aqui exatamente esse perfil. Nós temos o chefe Newton Calil aqui conosco e também o representante dos produtores, o inspetor técnico da ARCO, a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, Roberto Azambuja. No bloco anterior, para não perder aquele ganchinho que a gente estava comentando, exatamente isso, né? Vocês estão falando a mesma língua. O produtor procurando produzir um produto que seja daquele produto que o chefe demanda, né, Calil? Vocês conversam de vez em quando, produtores e chefes, se encontram em algum momento, cara a cara ou não? No começo no bloco anterior, eu fiz referência ao programa que nós fizemos. Sim, vocês estavam preparando um cordeiro há pouco aí, né, no Gourmet na TV. Esse cordeiro é de uma jovem empresa, que um dos sócios é um produtor
é um advogado e também criador, uma família tradicional de Lavras do Sul, que tem a fazenda do Lagoão. Sim. Eles produziam cordeiro e depois ele veio desenvolvendo essa cruza do Corredale com, se eu não me engano, o Suffolk, no caso dele. Uma raça de carne com uma de duplo propósito. E tem produzido um cordeiro de alta qualidade, com cortes diferenciados, né? E que permite, e eles estão muito satisfeitos com a iniciativa, eles se acertaram com o frigorífico, essa coisa, todos os cortes que eles querem também que sejam desenvolvidos para a clientela dele. Em poucos meses já tem vários restaurantes, vários profissionais da área, e o próprio público dos nossos amigos, desse pessoal envolvido com culinária, tem prestigiado essa empresa deles exatamente pela diferenciação do produto. E aproveitando o que a Zambuja dizia, nós temos hoje facilidade. Eu, por exemplo, que me criei, né, amigos, eu tenho vinculações aí com o Turf, eu fui presidente do Jockey Club, essa coisa toda, então tem muitos amigos com fazendas no interior, criadores, essa coisa toda. Todos, sempre a gente comia um cordeiro, chegava na fazenda e vamos matar é da tradição do Rio Grande do Sul. Né? É verdade, isso é a tradição nossa, né? Hoje este mesmo produtor rural que tem um relativo rebanho de cordeiro, ele já mudou de qualidade e a gente já tem um outro perfil, essa cultura, né? Mas aqui nós conseguimos encontrar eu fiz referência a essa minha vinculação, porque a gente comia rim de cordeiro, que é uma coisa para quem gosta naturalmente de miúdos, né? O rim de cordeiro é uma quase especiaria, porque ele é leve, ele tem várias maneiras de ser preparado. Sim. E não se encontrava antes, né? A gente só encontrava na fazenda do amigo. Sim. Né? Na fazenda e hoje encontra esse corte no mercado. Se encontra ele especificado em determinados locais. Esse exemplo que eu dei desse nosso amigo que é criador e tem essa empresa agora, ele tem lá rim de cordeiro, eu já aproveitei língua de cordeiro, que também é completamente diferente de uma língua. Que muita gente conhece essas peças do gado bovino, né? Sem dúvida que a nossa... O rim bovino é uma delícia sem também, dúvida, é uma maravilha, né? Mas, tem um restaurante ali no centro que faz um maravilhoso... Puxa, agora me faltou o nome ali no mercado público. O Gambrinos. O Gambrinos faz um rim que é espetacular. Não sei se de cordeiro, mas bovino. Não, aquele é bovino. Mas é que o rim de cordeiro nós não tínhamos vamos dizer assim, referência de compra, porque não tinha comercialização. Não tinha comercialização. Hoje, com essa carne com esse cordeiro de carne, para efeito além do carré que falta, né? O carré falta sempre. Se tiver que vender em São Paulo carré de cordeiro aqui no Rio Grande do Sul, vai faltar carré aqui no Rio Grande do Sul por um ano. Sim, né? Que é o queridinho dos Nós já temos falta, nós temos que importar carne do Uruguai, como diz a Zambuja aqui, né? Se passarmos um mês importando do Uruguai, vai faltar carne no Uruguai, vai faltar cordeiro no Uruguai, sem dúvida. Claro. Né? Pelo volume eles que também nós temos. Gostam, também não vou entregar todo. Pelo volume que nós temos de consumo aqui, mesmo que o nosso consumo per capita seja muito baixo, mas nós temos a população para isso. E São Paulo consome o que tiver nessa área aí de carré, por exemplo. São Paulo, Rio é impressionante, a gente vai lá ver nos restaurantes. Assim, eu também gosto de levar, de vez em quando viajo, algum isopor com carne, sempre levo cordeiro, é um sucesso fazer uma paleta de cordeiro, assada ou da maneira como a gente quer. E o carré nem se fala, o carré é prima inter pares. Né? Sim. Agora, Zambuja, com todo esse mercado, por que tem tão pouca produção? Quer dizer, a gente já falou um pouco sobre isso, mas assim, não é interessante para o produtor que precisa diversificar seu negócio, até porque ele pode consorciar isso com outras atividades, né? Sim. Com a pecuária bovina, com a silvicultura. Esses gargalos que a gente, a dificuldade. Exemplo, não, que tem... o que ocorreu? Houve um aumento da agricultura em cima da área de pecuária. O abigeato. Esse é um problema seríssimo. Cachorro errante. Tem a população de periferia aumentou muito e então tem muito cachorro solto, e aí tem ONGs que defendem
questão, né? Hoje tu e tem o javali também, né? E tem o javali. Só então essa é umas. Então, perto da cidade o pessoal já não cria muita ovelha. O abigeato, no caso do bovino, é terrível. Então, é fácil de pegar, põe no porta-mala do carro. Bota na porta-mala e hoje, né? Agora, o que o produtor hoje procura entregar para o mercado? Que tipo de cordeiro? Ele é abatido com quantos meses, com que peso? Qual é a configuração desse? Para ele ter um padrão? Tem um mercado que é carcaças leves, né? Principalmente para um tipo de consumidor, né? E hoje está se procurando entregar na faixa de 16 a 20 quilos de carcaça. Quer dizer, pelas normas, né? Antigamente a gente dizia que cordeiro era enquanto estava ao pé da mãe, né? Sim. Hoje, pela norma de tipificação de carcaça do Ministério da Agricultura, é considerado cordeiro enquanto não botar os 2 dentes. Então, até 11 meses, tu pode e ganha mais um pouco dizer que é cordeiro. Né? Então, eu acho até um erro estratégico quando nós, gaúchos, dizemos que vendemos o borregão, o capãozinho. Tem que dizer que está vendendo cordeiro. Sim. Por quê? Porque cordeiro é um sinônimo de carne boa, carne nova. Muito jovem, então, se a legislação diz que tu pode dizer que é cordeiro até 11 meses, então vamos dizer que é cordeiro. Por que não, né? Exatamente. Agora, nós tínhamos um problema muito sério aí, não sei se isso ainda persiste, que era o da mortalidade de cordeiros, né? Assim, morria muito cordeiro no campo, né? Logo após a aparição. E se perdia muito com isso, né? A atividade como um todo perdia muito, o produtor perdia. Isso está equacionado? Conseguiu se reduzir um pouco isso? Aquele produtor caprichoso, aquele produtor... ele está tirando bom índice, né? Porque diminuiu a população ovina. Sim, né? Pode dar uma atenção melhor. Pode dar uma atenção... Se perdia metade, às vezes. Sim, né? E em alguns casos segue se perdendo a metade. A né? metade. É muita perda, né? Mas muita quebra, tem produtores que tiram 100%, 120% de cordeiro. Aí o cuidado do produtor. O cuidado, faz o abrigo, melhora a pastagem. O problema é que a ovelha, a época de parição é mais ou menos o inverno, né? Mas tu pode encarneirar mais... Sim, mas se tu tiver abrigo, faz um... não vai construir um galpão, mas tu pode fazer um galpão rústico de um quebra-vento, uma proteção. Pode, então, e aí hoje já tem grupos, né, que estão fazendo reuniões e esses grupos tá dando resultado, porque quem pertence a esses grupos tá tirando. Sim. 100, 120... E com o preço melhor do que o da carne de gado, bovino, realmente a rentabilidade do produtor é maior. Até porque ele pode pôr mais animais por hectare também, né? A lotação é maior, enfim. Quer dizer, é um bom negócio para o produtor pensar seriamente nisso, né? E, Calil, nós estamos chegando aqui ao final do bloco, mas ainda vamos ter no Gourmets na TV muitos pratos com cordeiro, né? Sem dúvida, é uma tendência que nós tratarmos, a gente fala muito em pescado, peixe, camarão, lula, essas coisas todas, mas a tendência da carne ovina, nós estamos falando especificamente, mas ela é tão específica hoje, né? E em qualquer evento que tu vá, sempre tem algum prato vinculado a esta carne. Né? É uma carne nobre, né? Delicada, agradável. Né? Sabor extraordinário. Lá em casa, minha mulher reclama, diz muito, vocês falam muito das mulheres, não sei o quê, mas as mulheres gostam quando é cordeiro, quando é um carré, quando é um filé, quando é um lombo, porque ele realmente se torna agradável, ele é surpreendente. Né? Sem dúvida. E é também uma excelente companhia aí para vinho, né? O cordeiro e vinho harmonizam, que é uma maravilha, né? Existem aí bons merlots aí para harmonizar com o cordeiro.
O Merlot é o vinho, né, por excelência do Rio Grande do Sul, é a uva emblemática do Rio Grande do Sul e talvez a que melhor harmonize aí os vinhos elaborados com Merlot, talvez sejam os que melhor harmonizem com Cordeiro. Então nós vamos rodar agora um vídeo, não é exatamente um vinho do tipo que nós estamos falando, mas a gente vai rodar aqui para vocês agora um vídeo que tem uma dica de vinho. Olá, o Cave Guarnier hoje fala sobre terroir. O que é o terroir? Essa palavrinha de origem francesa, sem tradução em português, significa o seguinte: o terroir é a combinação do solo, do terreno onde a vinha é cultivada, do ambiente que cerca esse vinhedo, as condições climáticas e também a planta. Entra aí também o trabalho, a intervenção, a mão do homem. É fundamental para entender o terroir saber o seguinte, que um vinho Merlot, por exemplo, produzido na altitude catarinense, a 1.300 metros de altitude, como esse rótulo que nós temos hoje aqui, vai ser completamente diferente de um Merlot produzido, por exemplo, na campanha gaúcha, ali na região de Bagé, Candiota, Dom Pedrito, onde o clima é bem mais quente, o verão é mais seco, a altitude em relação ao nível do mar é bem menor. A planta vai se comportar de uma forma diferente e o vinho feito dessa uva também será diferente. O que confere essa personalidade diferente ao vinho é o que os franceses chamam de terroir. Solo, clima, planta, intervenção do homem. Hoje nós vamos degustar aqui um rótulo da altitude catarinense, Água Doce, uma nova região vinícola, nova e promissora região que vem se destacando com vinhos de ótima qualidade. A região de Água Doce fica a mais ou menos 1.300 metros de altitude em relação ao nível médio do mar. Então já são considerados vinhos de altitude. A uva amadurece mais lentamente, há uma concentração maior de substâncias que dão cor, aroma, textura ao vinho, os chamados polifenóis. Então nós vamos provar esse Merlot aqui e certamente vamos constatar que esse vinho é bem diferente de outros Merlots produzidos no Brasil. Vamos lá, vamos provar esse aqui. A cor. A altitude geralmente confere ao vinho cor muito interessante. O frio, os longos invernos rigorosos, essa diferença de temperatura entre o dia e a noite também ajuda a concentrar no vinho essas características. Cor, nós temos aqui um violeta, um vermelho muito intenso, mas puxando para violeta, que é uma característica da uva Merlot, de origem francesa, e considerada hoje a uva emblemática da Serra Gaúcha. Santa Catarina ela ainda está sendo testada. Vamos sentir no olfato. A gente gira um pouquinho aqui para liberar substâncias voláteis. Isso aqui não é snobismo, não é afetação. A gente gira aqui para ele liberar substâncias voláteis e a gente sentir melhor o aroma. Então nós temos aqui fruta vermelha, aparece nitidamente a ameixa, que é um descritor aromático típico do Merlot. Vamos provar. Na boca ainda aparece mais intensamente a fruta vermelha, mais intensamente a ameixa. Tudo aquilo que já anunciava no nariz aparece com mais intensidade na boca. Esse vinho passou 10 meses em barricas de carvalho francês, mas o tempo suficiente para dar um arredondamento, um afinamento, sem tirar essa característica muito importante que é a da fruta. Outra característica que a gente percebe aqui é a acidez. Algumas pessoas acham que vinho tinto não precisa ter acidez. Precisa sim, a acidez é importante, ajuda a conservar o vinho, dá longevidade ao vinho e dá principalmente essa tensão, essa vitalidade, essa vibração quando a gente prova. Acidez que dá vontade de beber mais um gole. Então aqui a gente tem um típico Merlot brasileiro da altitude, um bom representante desta nova região vinícola brasileira. Nova e promissora região, que é a região de Santa Catarina, onde estão sendo feitos vinhos de ótima qualidade. Esse aqui é o Village Grande Merlot 2014. Está com quase 3 anos de garrafa
teve essa passagem de 10 meses por barrica de carvalho francês, que deu ao vinho essa característica muito interessante de ser um vinho gastronômico, acompanha muito bem massas, carnes e queijos. E esta foi a dica de hoje do Cave Guarnier, o Merlot da vinícola Village Grande de Santa Catarina, elaborado a 1.300 metros de altitude. Curta, compartilhe as nossas dicas com seus amigos, traga mais gente para este mundo fascinante do vinho. Até o próximo episódio. Muito bem, fica então aí a nossa dica de vinhos aí da semana. Outro dia a gente vai fazer uma harmonização aqui, falar do prato e harmonizar com o vinho corretamente. Hoje, essa foi a dica de hoje sobre vinhos. Eu queria agradecer muito aqui a participação do Newton Calil, nosso companheiro aqui da RDC TV, chefe do Gourmets na TV, que vocês acompanham aí diariamente. Eu já tive a oportunidade de participar lá do teu programa, né, Calil? Agora o Calil vem nos visitar aqui no Campo Capital. Eu fico devendo o prato junto com esse vinho aí. Ah, pois é, nós vamos ter que nos encontrar para fazer o prato e o vinho em harmonização. Quando fizer um cordeiro, me chama que eu levo o vinho lá. E agradecer também ao Roberto Azambuja, que é inspetor técnico da ARCO, Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, que nos trouxe aqui também a visão do produtor em relação a esse produto. Muito obrigado, senhores. O nosso Campo Capital vai ficando por aqui. A gente volta no próximo domingo, às 10 horas da manhã. Até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.